Beleza? Bom dia para todo mundo, eu sou o André, vou conduzir esse encontro sustentável que a gente vai falar sobre a sustentabilidade na política e já vamos começar direto ao ponto, um dos nossos convidados, uma convidada especialíssima, que é a Silvane Dalpiaz do Carmo. Silvane é candidata a vereadora. Se apresenta, fala um pouquinho e já conta para a gente o que é essa sustentabilidade, como é que a sustentabilidade vem na nossa vida e vem na política também. Microfone. Liga o teu microfone aí. Essas novas tecnologias estamos nos acostumando. Então, bom dia a todos. Percebam que eu tenho os meus animaizinhos aí no som de fundo. Então, essa vida de home office. Eu desejo aí um bom dia para todos, né? Primeiro, quero agradecer o convite da Advocacia Sustentável, né? Em nome do André e da Letícia. Muito bom estar aqui com vocês e com todos. Eu sou Silvane, eu sou servidora pública e eu estou, nesse momento, licenciada, então, para candidatura a vereadora por Florianópolis. É a minha primeira experiência como candidata a vereadora, né? Então, venho buscando aí conhecer, compartilhar, trocar ideia, né? Que é uma das minhas formas de trabalho, a partir do diálogo e da colaboração. E a ideia de conversar sobre sustentabilidade tem tudo a ver com a relação de trabalho, né, com a vida que eu venho exercendo profissionalmente. A sustentabilidade para a gente já conversou nos outros encontros, né, quem puder assistir os outros encontros das quartas sustentáveis aqui, nosso encontro sustentável, mas só para trazer de novo o conceito, quando a gente trata da questão da palavra sustentabilidade, ela tem a ver com uma ação, né? Então, um processo em que nós desenvolvemos uma atividade ou uma relação que prevê a permanência de algum estado, e essa permanência ela tem que ser continuada, né? Continuada. E, então, compreender isso, compreender que é uma relação que nós, seres humanos, estabelecemos, nós, humanidade, estabelecemos com um lugar e que prevê permanência, continuidade, faz todo o sentido de compreender como que a sustentabilidade se dá nos diferentes campos que nós vamos trabalhar. Então, hoje, especificamente, falando da questão da sustentabilidade na política, é trazer esse outro elemento que compreende o que é uma relação política, né? O que nós estamos falando nesse momento, né, de um ato político. Na verdade, eu compreendo, a partir do processo de educação ambiental, que todos os nossos atos, eles são carregados, né, não são neutros, são atos políticos. Então, toda a nossa ação é uma ação política, e ela influencia de algumas maneiras. E dentro dos segmentos e das funções que existem numa sociedade, né, na organização de uma cidade, pessoas desenvolvem algumas ações mais específicas em áreas mais específicas, né? Então, eu vou me restringir a falar um pouquinho mais sobre a área que eu trabalho, que é a educação ambiental, mas a política está em toda a nossa cidade. E aí os nossos colegas convidados que estão aqui também juntos, já quero cumprimentá-los todos aqui, Flora, Elisa, Nara, outras pessoas que vão comentar, vão trazer esses outros elementos. Então, inicialmente, André, eu queria trazer esse ponto. Lembrar que quando nós estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de uma relação que prevê permanência, né? Continuidade. E quando nós estamos falando da questão política, é uma posição, é um ato que, a partir dessa relação que tem toda uma ideologia, todo né, uma estrutura, um pré-conhecimento, uma relação que nós estabelecemos. E, nesse sentido, a sustentabilidade dentro da política, nós podemos entendê-la em diversas áreas. Podemos trazer o foco das nossas ações cotidianas, como eu falo na sustentabilidade da minha casa, né, do meu trabalho. Então, na política, no legislativo, eu também posso ter esse elemento,
né? Então, como que se dá quando eu estou desenvolvendo o meu trabalho, as minhas relações, as minhas ações, né? Como que eu estou fazendo isso, de que forma, que recursos que eu estou usando, que estrutura que eu estou usando, como eu me desloco de um local para outro. Então, eu tenho esse foco, que é mais pontual, da sustentabilidade nesse campo. E eu tenho o segundo foco, que daí eu acho que é bem importante, que é a questão da sustentabilidade dentro das políticas públicas. Então, como que, ao construir um projeto de lei, uma lei, propor uma organização para o planejamento da cidade, nós entendemos que esse planejamento ou esse projeto de lei precisa estar vinculado a esse conceito de sustentabilidade. Então, não é simplesmente dizer, não, eu estou trazendo o elemento da reflexão sobre o. Então, eu vou produzir de forma adequada, então essa lei ou esse projeto de lei vai trazer esse elemento para essa questão dessa temática. Então, e aí vem um outro, como é interessante a gente fazer essas conexões, né? Aí vem uma outra característica da expressão sustentabilidade, da palavra, né, sustentabilidade, que ela tem o caráter da transversalidade. Então, esse caráter da transversalidade, ele também a gente vai seguir na hora de construir essas políticas, de propor essa organização, essa reorganização do planejamento, da gestão da cidade, né? Porque, na verdade, as políticas trazem, as leis, né? A política enquanto lei, enquanto programa, enquanto plano, ela traz esse olhar, né? Da questão da transversalidade, da intersetorialidade das questões. Então, quando eu vou tratar de um ato ou de uma construção de um projeto de lei, eu preciso, para além da temática principal, constituir a conexão com outros segmentos. Então, quando eu falo, estamos falando de sustentabilidade, então, dentro da sustentabilidade, eu vou trabalhar o eixo valoração da vida. O que significa valorizar a vida, dar valor à vida, quando eu trabalho a questão sustentabilidade na política? Eu estou falando de mobilidade, eu estou falando de inclusão social, eu estou falando de diversidade. Isso tudo é sustentabilidade no campo político. Então, como que eu me conecto com tudo isso? Então, para encerrar esse primeiro momento de fala, eu queria deixar bem pontuado que, ao falar sustentabilidade na área política, precisamos compreender essas dimensões da sustentabilidade. É um termo polissêmico, transversal, horizontal, ele precisa estar transitando em todos esses campos, ele é uma abertura à inclusão, eu preciso considerar esse aspecto quando eu vou dizer que estou trabalhando de forma a constituir políticas públicas sustentáveis. E isso tudo para além do tripé da sustentabilidade, que é a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. Então, quando eu me deparo muito com isso no meu trabalho, nas minhas palestras e tal, tem em função do pré-conhecimento que está se estabelecendo, dessa consciência toda que nós estamos constituindo, geralmente, quando você fala sustentabilidade, as pessoas logo remetem à questão ambiental. Mas nós precisamos trazer essa dimensão da transversalidade, da transdisciplinaridade da sustentabilidade para compreender essa relação da sustentabilidade nas diferentes áreas de conhecimento. Acho que para iniciar o nosso debate, né, eu trago esses 3 pontos aí, e aí a gente vai continuando a falar aí. E quem chegou agora, bom dia, sejam bem-vindos. Coisa linda, eu gosto muito desse teu conceito, do jeito que tu fala, né? A gente realmente atravessa ou ultrapassa esse conceito de sustentabilidade, só o meio ambiente, né? A gente pensa, é só o lixo, é só a plantinha, plantar uma mudinha, e é tudo isso, né? Também me sintonizo
com a tua fala quando fala de atos políticos, né? Quase tudo na vida civil, na vida do dia a dia é um ato político. A gente consumir é um ato político. Eu vou consumir um produto aqui da nossa região, de um produtor artesanal. Eu falo da nossa região, mas eu sei que tem o Sérgio lá do Maranhão, pode ser da região dele, né? Da sua região. E a gente, então, pensar que pô, tem um produto que vem lá da China, atravessa o oceano e chega mais barato que que o senhorzinho que está fazendo um alimento orgânico, saudável, né? Claro, através do oceano vem mais a coisa da China, né? Do plástico, mas então isso tudo é um ato político legal e a gente pensar que isso tudo é na sustentabilidade. Silvane quer levantar o dedo, mas eu já vou passar a palavra, depois a gente volta para a gente fazer esse bate-papo gostoso. É só para lembrar que a sustentabilidade tem essa outra dimensão que você está falando, da questão local, regional, valorização, né, local, é isso. Beleza. Então tá, vou passar a palavra agora para Elisa. Elisa que eu já conheço há algum tempo, acho que a primeira vez que eu conheci a Elisa foi a gente fazendo manifestação contra o plano diretor, correndo da polícia para cá, um pouquinho para lá, se escondendo. E agora ela está também com a camiseta aí da Ponta do Coral, outro movimento que a gente fez junto. Eu tenho esse aí grudado na minha bicicleta lá, na Ponta do Coral. Elisa, te apresenta. Elisa que está sem microfone, tem que ligar o teu microfone. Elisa é candidata a vereadora, também vai falar um pouquinho e também fala sobre como a gente pode desenhar uma cidade mais sustentável. Fala pra gente. Eu queria primeiro agradecer, né, André, que, como ele falou, a gente tem transversaliza algumas pautas, né, ligadas à cidade, Ponta do Coral, plano diretor, a questão urbana, e sempre a gente fica bem satisfeito de saber que alguém da área do direito, né, se interessa por esse assunto, porque é um assunto pouco abordado nas faculdades, né, a questão urbana ela é pouco abordada e estimula pouco, né, os estudantes a entrarem nessa área. Então eu fico bem feliz assim que o André é alguém tão interessado, né, nessa pauta. Isso é muito legal e que traz sempre questões importantes, né, para a cidade. E dar um bom dia e um beijo para todo mundo que está aí, alguns conhecidos. Deixa eu ver quem mais que chegou. Então, que legal, cara. Então, bom, eu vou falar do meu lugar de fala, né? Como arquiteta e urbanista e paisagista, e eu milito a partir da década de 80, quando eu vim fazer faculdade aqui de arquitetura. Ninguém me pergunta a idade, por favor, é falta de educação, perguntar a idade. Eu comecei a trabalhar nas questões de cultura, direito à educação de qualidade, né, dentro da universidade, greves, e imediatamente dentro do centro acadêmico e depois dentro do DCE, que a gente esteve lá, a gente potencializou o debate sobre a questão da reforma urbana. Então, a partir daí, lá na década de 80, a questão da reforma urbana, ela faz parte da minha vida, né? Ela é um apêndice para mim. E aí, nesse caminhar de vida, aí a gente foi agregando outras pautas, né? Como bem diz a Silvane, as pautas são transversalizadas, né? A gente não fica numa bolha, né? Se não transversalizar, você vira só um estudioso daquela área e ponto final, né? Então, a minha candidatura, ela foi a partir de um debate com os movimentos sociais, especialmente com o movimento de moradia, com o coletivo de ocupações urbanas na cidade. Vocês sabem que existe um coletivo de ocupações urbanas que discute essas ocupações que não são invasões como a mídia tenta imprimir, né? São ocupações na tentativa de resolver um problema
que o Estado tinha que resolver, né? Que a prefeitura teria que resolver, ela não resolve, então a gente criou, a partir da base, o coletivo de ocupações urbanas. Faço parte também de um projeto chamado BR Cidades, que discute propostas para cidades, é uma organização nacional, né, semelhante àquela discussão que a gente tinha da reforma urbana lá na década de 70, que começou na década de 70, eu ia às reuniões do Sindicato dos Arquitetos em São Paulo, lá na década de 70, e hoje nós estamos num formato semelhante a esse, né, discutindo e tendo propostas. Então, é uma atividade que está na rua, nas manifestações, mas também está paralelamente discutindo propostas para cidades, projetos de lei e propostas não só para o legislativo, mas especialmente para o executivo. Faço parte do Despejo Zero, de uma campanha nacional, que estão todos e todas e todos convidados a participar. É uma campanha que ela acontece faz uns 2 meses já, mas tem uma repercussão internacional, e a gente também consegue transversalizar o que está acontecendo no Brasil inteiro e fazer uma luta conjunta a ponto de, em algumas situações, a gente interromper a questão interromper os despejos que, na maioria, na grande maioria, 99%, são ilegais, irregulares, soltam as tiras e engordam, sabe? É o que está acontecendo no Brasil inteiro. E bom, o que mais? E faço parte do movimento Ponta do Coral 100% Pública, né, que está fazendo 40 anos esse final de ano, e a gente, que o André também está engajado, Florinha, a gente tem algumas pessoas aqui engajadas, que é uma militância nossa, um ativismo nosso de 40 anos, e que ele tem seus altos e baixos, né, tem às vezes situações de prefeituras que não mexem muito com essa questão e outras que vão a fundo. Então, o movimento, ele já passou por muita gente, é bem interessante, porque já passou por muita gente, a gente já viu as pessoas quase que adolescentes, e agora os adolescentes filhos estão participando do movimento Ponta do Coral. É o movimento mais antigo que eu participo, como Elisa, né? Eu queria falar sobre a questão da sustentabilidade ecológica, no meu local de fala, que é como arquiteta e urbanista, né, nessa cidade. E a cidade é um local de conflito, de disputa, né? É o que caracteriza hoje as cidades, não é o local de bem viver mais, né? É o local, sim, de disputa. A cidade virou uma mercadoria, a cidade agora ela está na mão da maioria dos nossos políticos, empresários e essas pessoas que são instrumento do capital, justamente para gerar lucro. Agora, a cidade, na mão desses governos, da grande maioria dos governos, é para gerar lucro. Então, todo aquele planejamento em que se pensava para as cidades, para crescer de forma sustentável, para ela crescer de forma em que as pessoas possam viver bem na cidade, isso não existe. Aliás, nunca existiu de verdade, né? Mas hoje existe menos ainda. Até porque a gente, nesse sistema capitalista, é dado, né? A lógica do lucro é dada, a gente sabe disso. Então, nunca existiu de verdade. Mas hoje a gente está com essa linha da lógica do lucro muito potencializada na grande maioria dos governos. Então, o que acontece? Como resultado, nós temos cidades não planejadas, nós temos cidades que estão crescendo de forma completamente desenfreada e completamente desorganizada. Mas isso não é uma falta de política, né? Isso é uma opção política. Isso é uma opção, a gente vê Florianópolis, é um baita de um exemplo nisso, dessa situação, em que Florianópolis é referência aqui no nosso meio que discute a questão urbana no Brasil, inclusive internacional. Florianópolis é uma referência disso, aonde a organização do espaço urbano ela se dá somente com
tendo como referência somente o lucro, somente a lógica do capital e sem discussão com a população em geral. Então, assim, para a gente discutir uma cidade sustentável, a gente precisa da participação popular. Não tem como discutir uma cidade sustentável dentro de 4 paredes, dentro de uma prefeitura ou de uma Câmara de Vereadores, né? E isso Florianópolis é uma das piores nesse quesito, que não tem transparência e não tem participação popular. A transparência, ela não basta ser algo que você coloca no site da prefeitura, no site da Câmara. Ela tem que ser uma transparência pedagógica, onde as pessoas possam se apropriar da informação e, através dessa apropriação da informação, ela fazer um juízo de valor em cima daquele tema e ela participar da decisão acerca daquele tema. Então, o Florianópolis não tem isso. O máximo que faz é colocar dentro de um site onde você precisa abrir um monte de janelas e você não vai ter informação sobre o que está acontecendo na cidade. Então, essa questão, inclusive, da transversalidade que a Silvana me falou, que é de extrema importância, a gente jamais consegue fazer através dos instrumentos de comunicação, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. E aí o que acontece? Não tem participação popular. E o que acontece? A cidade continua sendo desplanejada, né? Da forma como está sendo, os vereadores continuam aprovando projetos de lei como eles aprovam, sem dar a mínima para a participação popular. Até vou fazer um parênteses aqui, segunda-feira, convidando todo mundo para estar na Câmara de Vereadores, onde o projeto 1801 de 2019 vai ser votado. Esse projeto, uma das piores coisas que tem nele é a questão de que o prefeito quer licença para matar. Praticamente isso. Ele quer licença para fazer despejos sumários sem ação judicial alguma, sem passar por nenhum crivo. Ele define da cabeça dele, vai lá e despeja, e ele quer que isso seja legalizado, porque isso já é feito hoje. Quer dizer, vai na contramão, inclusive, de uma Florianópolis sustentável, né? Você despeja a pessoa, as famílias, que é o que a gente tem visto acontecer de forma ilegal, e manda as famílias para a rua, né? A gente vê isso acontecendo o tempo todo aqui em Florianópolis. Isso mostra que Florianópolis jamais quer ser uma cidade sustentável inclusiva, né? Ela tem que ser inclusiva. E, bom, segunda-feira, né? Eu falei, segunda-feira, às 16 horas, a gente vai estar na Câmara de Vereadores contra esse projeto de lei. A gente já conseguiu adiar várias vezes a votação desse projeto de lei. E Florianópolis, a questão do crescimento da cidade, né? Eu queria abordar um pouco isso. O crescimento, ele está desenfreado para nós, na nossa visão, porque jamais a prefeitura fez um diagnóstico sobre a cidade. É uma cidade frágil ambientalmente, né? Nós somos uma ilha, e a prefeitura jamais fez um diagnóstico sobre isso. Na discussão do plano diretor, não sei se o André lembra, era algo que a gente falava bastante, precisamos de um diagnóstico, precisamos saber o que existe hoje na cidade, fazer uma previsão de futuro e para poder entender a capacidade de suporte da cidade. Esse, para mim, é o grande ponto-chave, é a capacidade de suporte das cidades, né? Não adianta o prefeito falar, Florianópolis tem que ser a cidade que tudo pode, mas por causa dos xiitas, dos ambientalistas, é uma cidade que nada pode, né? Ele usa a mídia, essa mídia nefasta, que serve só de ventríloco para o prefeito, né? Ele usa a mídia para isso e as pessoas acreditam nisso, acham que os ambientalistas são xiitas e que não querem crescimento porque querem só Haribo, querem plantinha e etc. Ele reduz todo o debate que a gente faz, né, de forma jocosa até, né? Então, e Florianópolis está nesse caminho desse crescimento desordenado, porque a gente não tem um diagnóstico da cidade propositadamente, né? Não tem essa interação, essa rede dentro da prefeitura com as secretarias, com os setores. Nós temos também as secretarias com muita gente que é de fora dessa área, ela está numa área em que ela não tem nada a ver com aquilo, ela é um cargo comissionado em que não tem nada a ver com aquilo, então ela jamais vai fazer uma interação entre as áreas, porque ela é uma pessoa ignorante, né, no sentido da palavra de ignorar aquilo que ela está
onde ela está. E, aliás, esse é um dos cânceres, eu acho, da administração, tanto municipal, federal e estadual, é a quantidade de cargos comissionados que são contratados sem concurso público dentro das estruturas. Então, essa questão da transversalidade, ela jamais vai acontecer. A prefeitura não tem isso como referência, né? E muito pelo contrário, ela tem a referência do desmonte da própria prefeitura para que o prefeito, no seu pedestal, faça o que quiser. Por exemplo, na área da habitação e saneamento, a prefeitura desmontou a Secretaria de Habitação e Saneamento. Tem um número de pessoas muito pequeno trabalhando nessa área, técnicos que são extremamente capacitados, mas um número muito pequeno em que eles também não fazem essa rede dentro da prefeitura para poder discutir a questão do saneamento, a questão da habitação, não numa bolha. E a Florianópolis está indo ao encontro do que o Brasil está fazendo, do que o Brasil está indo. Nós temos cerca de, deixa eu lembrar, 160 cidades, acho que é isso, 160 cidades que concentram 50% da população. Gente, quando que isso pode dar certo? Metade da população do Brasil está concentrada somente em 160 cidades. Isso é um absurdo, isso mostra que a falta de planejamento, isso mostra a falta de vontade política de fazer com que as pessoas vivam bem na cidade e que impede, inclusive, uma administração que desconstrua essa lógica do consumo, que desconstrua esse modo de viver que a gente vive, em que é nefasto, que não vai ao encontro da sustentabilidade da cidade, né? Então, Florianópolis está indo nessa vibe, né? Florianópolis está indo por onde? Pelo plano diretor, pelas leis urbanas. Então, assim, depois, mais tarde, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do plano diretor, porque ele é um grande instrumento para garantir a sustentabilidade ecológica das cidades. Que beleza! Pô, tu já ganhasse um fã ali, o Lucas Helwig, já tá falando, já bateu palma, já disse que virou teu fã. É muito legal porque a gente consegue ver, tu tens um conhecimento de causa, né, há muito tempo, a paixão de a gente mudar, né? Eu acho que todo mundo que está aqui tem essa vontade, essa intenção de a gente transformar. É o Lucas do Ruth. Não identifiquei o sobrenome, porque para mim ele é o Lucas do Ruth. O sobrenome dele já é o Ruth. Então, todo mundo está com essa intenção, né? Transformar o Lucas ali do projeto Ruth, né? Das limpezas de praia, do engajamento de pessoas, do impacto. Pô, todo mundo está aqui, né? E eu também harmonizo com que vou reforçar o que a Elisa falou sobre o desenho da cidade, né? Não, parece que não é tão sustentável. Eu, às vezes, não me sinto incluído como um ciclista, né? E praticante dos esportes. As trilhas são uma vergonha também. Agora melhorou um pouquinho as ciclovias. Mas então a gente tem que dividir os espaços com o carro, né? As pessoas dividem o espaço com o carro. A questão da ponte, por que demoraram tanto para abrir ponte? Podia ser só para as pessoas, tem que passar o carro, tem que passar o ônibus. E aí eu já vou fazer o link com o nosso próximo convidado, que é o Marquito, que está ali escondidinho. Que eu morando aqui no centro, eu tento frequentar o Parque da Luz, que é aqui pertinho de casa, e ali tem uma hortinha. Ela está liberada para qualquer pessoa usar e tudo mais, mas é difícil a participação, assim, e já tentei contato por telefone, por e-mail, para ajudar, para, de alguma maneira, estar contribuindo. Eu só fui fazer realmente uma participação numa horta no projeto do Marquito, e é por isso essa conexão com ele, do projeto do plantio agroecológico, que para mim é uma super terapia ir lá, botar a mão na terra, né? Eu que moro no centro, e a gente acha que está lá ajudando alguém, mas a gente é o primeiro beneficiado, né? Os alimentos vão ser destinados para famílias carentes, mas eu sou beneficiado com a terapia, botando o pé no chão, mão no chão, tocando na terra, tocando naquele alimento maravilhoso. Então já vou fazer essa conexão aí direto com o Marquito. Marquito, se apresenta, fala um pouquinho de ti,
fala como é que a sustentabilidade está na tua vida e também está na política que tu faz. Pô, André, valeu, cara. Eu não tô conseguindo abrir a câmera, sabia? Opa, tu quer sair e entrar de novo? Para ver Eu se clico aqui e dá um, não sei se é algum problema meu aqui, mas eu clico e ele diz que tem alguma falha. tu Não tá sei. no celular ou tu tá no Não, tô computador. no computador, tô no laptop, aham. Tenta sair e entrar de novo. Tá, eu entro e saio, beleza. Isso, beleza pura. Vamos Você então mora no agora. centro, André? Moro no centro, aqui perto do Parque da Luz. Aham. E é um lugar Você consegue fantástico, né? acompanhar. Ter esse lugar é muito maravilhoso, mas a gente podia ainda ter mais participação. Eu tenho certeza que quem mora no entorno adoraria ter uma escala de horta para ir lá e mexer e ensinar para os seus filhos e estar junto, né? Tem uns bons samaritanos que de vez em quando fazem alguma coisa bem pontual e nada parecido com esse projeto do Marquito que eu falei, que tem uma organização muito bacana e uma horta maravilhosa. Vamos ver se o Marquito entrou de novo. Será que ele se conecta aí com o áudio e com o vídeo? Pode ser alguma coisa ali. Um símbolo do Não, Big Brother. estranho, não tá rolando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar pelo celular então, tá? Beleza pura. E a gente vai batendo papo aqui. Tá bom, vai. Beleza, vou desligar É. aqui. André, enquanto o Marquito tenta... Elisa, quer falar? Não, pode ir, fique à vontade. Então, enquanto o Marquito tenta entrar ali novamente, essa questão da participação, André, nós viemos desenvolvendo, né, eu pessoalmente, né, tenho discutido a possibilidade que alguns segmentos da sociedade não é permitida a participação, por mais que ela seja dita que é uma participação aberta, que todos possam participar, ela, na verdade, é uma participação meio que figurativa, né? Então, quando eu não consigo constituir instrumentos que possam trazer autonomia às pessoas, né? E as pessoas participarem de fato, elas vão continuar sendo figurantes. Então, nós temos na nossa cidade esse modelo que a Elisa trouxe, né? De que é uma falsa participação. Né, que há uma abertura, há todo um discurso, mas que, de fato, as pessoas não estão se posicionando, tendo sua voz ouvida. Então, outro elemento da sustentabilidade que eu busco desenvolver é a questão da escuta, a escuta de qualidade. Então, quando eu busco uma comunidade, um diálogo com um grupo, qualquer grupo que seja, eu preciso primeiro constituir o poder de fala. Aonde que está a fala? E se eu não sei ouvir o outro, dificilmente o outro vai continuar se manifestando. Então, tem situações que, antes da participação, é necessário um processo de escuta com aquele grupo, com aquela comunidade, e, de fato, aquelas pessoas entenderem que elas estão colaborando entre si e que a sua participação está sendo consciente e efetiva. Então, esse elemento de desenvolver a escuta, levar a autonomia aos diferentes grupos sociais, às diferentes organizações, também é um trabalho vinculado a esse elemento que compõe esse contexto todo que nós chamamos de sustentabilidade. Então, no Parque da Luz que você deu o exemplo, é uma referência de que às vezes eu tenho pessoas que têm um perfil tão forte num determinado grupo social que acaba impedindo as outras pessoas de participarem. Então, nós precisamos trabalhar essas relações também. Então, eu, enquanto educadora ambiental, enquanto que promovo essa discussão de gestão, eu preciso perceber isso, evidenciar esses valores em cada liderança comunitária
e desenvolver para que todos possam participar, né? Então, de fato, e uma participação ativa, porque eu convidar pessoas para fazer parte de um grupo, estar presente numa audiência pública, tem 1.000 pessoas na consulta pública, mas daquelas 1.000, 2 pessoas se manifestaram, que participação é essa que nós estamos falando? E aí entra um outro eixo, que é a questão da escuta, né? A qualificação da escuta, a construção de autonomia dessas pessoas que estão querendo participar. Então, era esse elemento que eu queria trazer também para a discussão. Beleza pura. Marquito, já estamos te vendo. Liga esse microfone aí, vê se está tudo certo. Tá, agora tá tudo certo, cara. Não sei o que aconteceu. Então tá, eu quero aqui primeiro cumprimentar todas, né, e todos que estão aqui. Cumprimentar a Elisa, a Silvane, também agradecer o André aí pelo convite, né. Acredito que esses debates são bem importantes. A gente está tenho certeza que se não fosse essa exceção, né, da situação e da condição sanitária que a gente vive, a gente poderia estar fazendo essa roda num espaço bom de debate, né? E eu acho que o processo eleitoral, né, ele traz isso, ele traz essa vontade de discutir a cidade, de debater as condições, as diretrizes da cidade, né? De a gente poder expor, né, projetos, sonhos de que cidade a gente quer e que cidade a gente está construindo, né? Na fala aqui que eu peguei, eu acho que quase toda a fala da Elisa e peguei agora uma parte da fala da Silvane, elas colocam isso, né? Essas trajetórias de cada uma delas e o quanto que tem gente aí na luta e batalhando há tanto tempo, né, cara? Então, para mim é bem uma satisfação bem grande estar aqui. Então, tu me perguntou, né? O que seria isso, né? Sustentabilidade política. É isso, André, que tu me colocou ali isso. Inicialmente? Bom, primeiro apresenta aí, porque pode ser que tenha alguém que não te conheça. Eu sei que tem o Sérgio lá do Maranhão, o Fernando eu não conheço, o Rui eu não conheço. E aí fala assim, como é que a sustentabilidade está na tua vida e também na política, né? Porque hoje tu já é vereador e vamos em frente. Tá. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou o Marco José de Abreu, sou natural aqui de Florianópolis, né? E tive uma infância no continente, em Barreiros, e vivo hoje aqui no sul da ilha, já há uns mais de 15 anos, quer dizer. E a sustentabilidade na minha vida, como que eu posso dizer, cara? Posso dizer assim, ó, que eu tive a sorte, o privilégio de ter uma infância numa região que era rural na minha infância e que rapidamente foi urbanizada, e tem a ver um pouco com o que a Elisa falou. Mas, por exemplo, até os meus 14 anos de idade, tinha engenho de farinha ainda na frente da minha casa, que era dos meus tios-avós, do meu avô. Porém, muito rapidamente, aquela região ela se transformou numa área urbanizada, altamente urbanizada, que hoje é um grande loteamento, né? E só que aquela relação de viver numa família tradicional tradicional que eu digo assim, que o avô vive da pesca e da agricultura, né? Todos os tios e tias foram fazendo suas casas naquele terreno do avô, sabe? Aquela coisa de todo mundo mora, né? 14 tios, né? Onde a família também não é nuclear, onde a gente brinca com tudo, né? Para mim isso é sustentabilidade, sabe? Que é essa relação com a natureza, com os meios, né, que estão disponíveis, com um conhecimento tradicional, sabe? E isso, acho que cada vez mais a gente tem que destacar essa questão da importância de trazer o conhecimento tradicional como instrumento de conhecimento de relação com a natureza, na perspectiva de estar conjuntamente e se relacionando com os recursos de forma tradicional e respeitosa, sabe? Então, para mim, já é esse primeiro passo, né? O segundo é que me despertou, num certo momento, despertou a questão ambiental, assim. Isso foi muito um despertar mesmo, né? De buscar questão de uma outra alimentação, de buscar ficar acampado na Lagoinha do Leste um mês, ficar jogado lá, começar a questão de ir para mais próximo do mar, da praia, né? De surfar, essas coisas. Então me puxou para esse lado
E aí eu fui fazer naturologia, acabei da naturologia, fui trabalhar como bolsista para pagar a universidade na Chico Mendes, em final do ano de 99, no projeto Gente Jovem, e ali comecei um trabalho social. Eu tinha 18, 19 anos, e era responsável por um grupo de jovens, de 25 jovens de 14 a 18 anos. Então a gente estava quase tudo igual, assim, sabe? A prefeitura jogava a gente lá para ser coordenador de um projeto, e a gente acabou trabalhando como a gente vivia, né? Jogando bola, trabalhando questões ambientais. Eu já trabalhava com mosaico ambiental, assim. Então ali fundiu essa questão da busca por uma vida mais alternativa, conjuntamente com a questão social, que foi um despertar grande. Fui muito acolhido pelo Dodô na Casa Chico Mendes, a Elisa conhece bem, e para mim foi uma aula poder ter ali o Dodô como uma referência do ponto de vista das estruturas da sociedade, né? Aquela comunidade ela foi construída por uma ocupação histórica, né? Onde a população não podia nem entrar em Floripa, eles ficaram no continente porque foram numa visão bem segregadora da cidade, não deixaram nem entrar, e ali virou uma grande ocupação que hoje é composta por 9 comunidades, né? E eu aprendi muito ali, aprendi com essa figura que foi importante para mim. E depois eu fui fazer agronomia, e na agronomia eu já caí direto na perspectiva da permacultura, da agroecologia, e por lá entrei no CEPAGRO, já no segundo ano da agronomia, e fiquei por 15 anos no CEPAGRO, trabalhando como bolsista, estagiário, né? E aí, para mim, o que mais me traz como princípio de sustentabilidade, assim vamos dizer, para mim a agroecologia ela consegue trazer e comportar essa perspectiva de ecologia e justiça social, esse equilíbrio, que foi esse acúmulo que eu fui tendo com as relações que a gente foi construindo, né? E mais do que isso, quando a gente também percebe que a agroecologia não é algo que vem de cima para baixo, que ela tem princípios pedagógicos paulo-freireanos, que ela bebe dos conhecimentos tradicionais dos povos e comunidades tradicionais, né? Que ela é uma construção acumulada também dos movimentos sociais da América Latina. Então, ali eu começo a encontrar esse caminho do ponto de vista de pensar a cidade, de pensar as minhas relações, seja construindo a minha casa, né, com os princípios permaculturais e agroecológicos, seja fazendo o trabalho que foi desenvolvido por muito tempo no CEPAGRO, com agricultura urbana, gestão de resíduos, gestão comunitária, o debate da segurança, soberania alimentar e nutricional, né? Vejo que cada vez mais esses temas, existe um limiar aí, eu acho que a Lisa coloca bem, que é o quanto que isso é fácil de ser colocado nas bocas das pessoas e o quanto que isso pode ser apropriado, mas não conseguir garantir a efetividade do qual estava disposto, né? A sustentabilidade, a ecologia, a agroecologia, né? Existe um perigo aí. E a gente vem trabalhando aí na Câmara, agora enquanto político, assim, vamos chamar político institucional, partidarizado, né? E construindo, na perspectiva de políticas públicas dentro desse espaço da política institucional, a gente vem tentando trazer essa abordagem, né? Agroecológica, que garante a participação social, que garante a equidade, que garante a justiça social, que garante a agroecologia como um projeto de sociedade, não como uma firulinha para agradar algumas pessoas. Isso é bem importante, né? Então, na nossa concepção, a gente entende que não é aceitável o que aconteceu com Florianópolis, que é retirar a macro área, a macrozona rural da cidade. A gente tem que rever. E aí o plano diretor, ele é esse instrumento que direciona a cidade, sim, né? E é fundamental a gente rever algumas questões de uso e ocupação do solo, também rever a relação de abastecimento, produção de alimentos e as capacidades de suporte da cidade de Florianópolis, né? E para isso a gente vem apontando políticas públicas proativas, como a lei da compostagem, zona livre de agrotóxicos, né? A permissão para que os restaurantes adquiram e compram pescados diretamente dos pescadores artesanais, né? A lei agora das abelhas nativas, que traz um despertar sobre a visão sistêmica, né? E as interdependências, a natureza como sujeito de direitos, né? Então, mesmo sendo um vereador de oposição e fazendo os enfrentamentos necessários,
a gente ainda foi por um outro lado, fazendo muita proposição, né? Então isso também demarcou um pouco dessa nossa visão ecológica com justiça social, na perspectiva de estar num espaço da política institucional, né? Não é fácil, nesses tempos de uma democracia cambaleante, cada vez mais, né? A gente viu vários espaços da política representativa, que são pilares de uma democracia, sendo esvaziados, sendo destruídos, né? Aí pelas gestões que a gente vem enfrentando aqui na cidade, porém a gente ainda sonha, ainda assim a gente vê um movimento se fortalecendo, né? A gente viu aí toda agora uma mobilização da sociedade em prol, por exemplo, do restaurante popular, né? Que é uma luta histórica, não é de hoje, e também é uma luta que vem sendo debatida há muitos anos na cidade de Florianópolis, especialmente nos espaços de controle social, como o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e que com o acúmulo e a soma de vários outros coletivos e entidades e movimentos sociais vem tomando corpo ao ponto do próprio prefeito se ver numa condição de uma oportunidade eleitoral para ele, e ele fazer um movimento pró-restaurante popular nesse momento pré-eleitoral, né? Mas são lutas assim que nos fazem observar que só vai ter ecologia ou sustentabilidade na cidade se a gente conseguir pensar nisso de forma sistêmica mesmo. Se for somente como a cidade lixo zero em 2030 e isso não ter efetivação e não ter intersetorialidade, não ter participação social, isso é apenas um discurso do ponto de vista midiático e para projeção e aproveitar dessa pauta, essa agenda que é tão querida por todas as pessoas, né? Pô, que beleza, cara. É muito bom ouvir tu falando, né? Também com muita propriedade, tanto projeto bonito que está nascendo, tá germinando nesse mandato. Me chama a atenção quando tu fala que a gente que trabalha com a sustentabilidade tem muito, né? Tá trabalhando porque tá na onda, tá na moda, tá na onda, tá surfando na crista da onda. Não, mas eu sei que o nosso trabalho na advocacia sustentável e cada um de vocês que eu conheço aqui que trabalha também querendo mudar o mundo, o Tuco do aplicativo Lixo Certo, o Lucas do projeto RUT, a Cleusa do CPDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática. Todo mundo quer fazer um mundo melhor e a sustentabilidade não é uma consequência tardia, inesperada de um trabalho que está sendo desenvolvido, não é uma firulinha, como o Marquito falou. É o nosso trabalho, é a essência, não tem como ser diferente. Então, isso é muito bacana, assim, dá uma paixão bacana e uma empolgação legal para a gente continuar esse debate. Acho que para a gente faz parte da nossa vida, né? Eu vou pegar, agora que os nossos convidados já se apresentaram, porque a gente vai começar esse bate-papo para lá, para cá, de cá para cá. E aí eu vou pegar esse gancho aí do Marquito para ver se a Elisa e a Silvane querem responder essa pergunta, a pergunta minha, né? Eu faço esse encontro porque eu quero aprender com vocês e quero rolar essa discussão e depois quem quiser já pode fazer pergunta, pode abrir a câmera. A Amanda já tem uma pergunta ali para o Marquito, mas eu vou me antecipar e falar sobre essa Floripa 2030. Que loucura é essa? Será que não é uma expansão imobiliária e habitacional travestida de sustentabilidade? Eu vou pegar o canos e vou botar o esgoto lá em alto mar e não estou pensando realmente em um saneamento. O que é? É sustentável esse 2030 ou não é? O que tu acha aí, Elisa, Silvânia, quem quiser responder? Estou aberta, achando que estou fechada. Silvane, quer falar primeiro? Posso falar? Pode ser? Então, bom, esse debate de Floripa 2030, nós da área do urbano, da arquitetura, né, a gente tem participado de vários debates sobre isso, tem muito a ver com o nosso foco de discussão. E realmente ele tem aí dois vieses nessa história. Um viés de que o Estado, inclusive, está sendo desresponsabilizado nesse debate, muitas vezes está sendo desresponsabilizado,
colocando muito a responsabilidade no cidadão. Eu já vi debates sobre isso, em que as pessoas entendem que o cidadão, a cidadã, é que é responsável por muita coisa na cidade do que está acontecendo, que as pessoas precisam se dar, precisa ter participado. Então, nós precisamos tomar cuidado, sim, mas nós podemos reverter esse debate a nosso favor, né? Agora, em Florianópolis, para ter esse debate, Floripa 2030, sem diagnóstico da cidade, é complicado discutir isso, né? Até aquela questão que a Silvane estava falando, né, que o Marquito reforçou, a questão da participação popular e tudo mais, faz parte dessa definição que nós queremos para Floripa 2030. Não adianta ter um debate de personalidades, né, de pessoas que entendem a cidade, se não tem a discussão lá na base, onde as pessoas entendam, inclusive, o que é que estão discutindo. E eu acho que tem muita gente contribuindo muito para esse debate e a gente deve aproveitar, a gente não deve nem jogar no lixo e nem achar que é maravilhoso. Acho que a gente deve aproveitar também as iniciativas das pessoas. Eu queria aproveitar, fazer um gancho e falar que tem se falado muito nesse debate sobre novas práticas, né? Práticas do bem viver e tudo mais. Então, vamos fazer horta, vamos aproveitar a água da chuva, vamos, sabe, algumas iniciativas que as pessoas individualmente devem ter, né? Eu, particularmente, a gente tem trabalho lixo orgânico, tem horta em casa, né? Aproveita a água da chuva, a gente não tem carro, a gente não usa o veículo de passeio, a gente não tem um carro, né? Então, a gente tem essa nova prática, mas a gente entende também que se o Estado não tiver uma política que realmente ajude, que realmente vá nesse caminho de novas práticas, nós não vamos desconstruir o que já está aí. E porque, especialmente, nós não temos como gerenciar isso. Por exemplo, eu sou contrária a aqui em casa a gente ter carro. Claro, tem gente que trabalha com o veículo, precisa do carro. A gente não é contrário às pessoas a terem carro, né? Mas no Brasil, a indústria automobilística é muito forte, né? No Brasil, a indústria automobilística contrata muita gente. Então, a gente não pode, de repente, ser contrária à indústria automobilística sem dar uma alternativa para esses trabalhadores que estão ali. Então, isso não cabe a mim, isso cabe ao Estado. Isso é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Então, nós temos que nos organizar para poder reverter essa lógica que existe hoje, né? Então, não adianta a gente falar, vamos todos construir horta em casa, né? Para mim, é fácil construir horta em casa. Aí, indo, inclusive, ao encontro do que o Marquito estava falando, ele foi lá na base, foi lá na comunidade para discutir com aquela população sobre a questão da horta, com as crianças e tudo mais, né? Então, isso é importante que se faça, que as pessoas entendam. Mas também é importante que a gente discuta que não adianta só eu fazer horta na minha comunidade, né? A gente fez horta nas nossas comunidades em que a gente participa e tudo mais, mas muitas vezes não dá certo, por quê? Porque a gente não tem o Estado dando esse suporte. Não tem o Estado tendo isso como uma política pública na cidade. E nós temos que juntar as pessoas que querem fazer horta, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. As pessoas que querem fazer horta na sua comunidade, não estou criticando quem não pode fazer ou quem não quer, não estou fazendo esse juízo de valor. Mas a gente tem muita gente que quer. Nós precisamos juntar esse povo e levar para a rua e dizer, queremos políticas públicas que sustentem uma prática diferenciada na cidade, né, para a gente poder desconstruir aquilo que está sendo colocado, e que está sendo colocado, como bem o Marquito falou, por exemplo, no plano diretor, onde tirou as nossas áreas rurais, o plano diretor retirou as nossas... É na contramão da história, onde o mundo todo está querendo trazer a produção para perto de quem vai comer, que hoje é na cidade, né? Está querendo, inclusive, reduzir a mobilidade, né? Reduzir o trânsito e tudo mais, né? Nós estamos na contramão com o plano diretor que retira as áreas rurais. Então, a gente precisa, a história de novo, né, Silvana? É coisa da rede, né? A história da rede de novo. Então, assim,
Tem tantas comunidades que querem fazer horta, mas não adianta ela fazer só horta na casa dela. Nós temos que juntar as iniciativas e ir para as ruas e dizer, queremos política para isso, política pública para isso, né? Então, a questão do 2030, do Floripa 2030, né? Ele tem um objetivo que é realmente esse, mas nós temos que tomar cuidado também para poder aproveitar algumas iniciativas e discutir com elas aqui, né? Dizer, olha, pessoas de boas intenções e tudo mais, que querem ter uma perspectiva diferente para a cidade, nós precisamos discutir com elas e transversalizar com elas. Não querer... Muito legal. Eu vou pegar aqui antes para ver se, de repente, a Silvane quer responder uma outra ou fazer um link em relação à Lagoa do Peri. Tá a fim de falar sobre isso? Eu posso falar também, André. Na verdade, quando eu me propus a aceitar esse desafio, né, de ser candidata a vereadora, eu trouxe comigo justamente essas inquietações que a Elisa e o Marquito trazem, né, de que a gente precisa institucionalizar políticas públicas, né, e que não estão sendo reconhecidas, nem sequer estão sendo vistas ou ouvidas, né, pelos gestores. Então, quando eu me coloquei esse desafio, foi nesse sentido, né, de poder levar a minha contribuição desse entendimento conceitual, desse trabalho que eu desenvolvo fomentando a discussão de políticas públicas, né, e aí no meu campo de trabalho, da educação ambiental, da biologia, né, da ecologia, porque eu percebo que nós precisamos ter mais pessoas no legislativo que têm esse olhar, né, do entendimento do conceito enquanto complexo, enquanto total, envolvendo diferentes segmentos. E eu sempre trabalhei com a questão do diálogo, né? Algumas pessoas não me conhecem, eu, né, não tenho essa visibilidade que o Marquito tem, que a Elisa tem, né? Mas no âmago, né, do meu trabalho, eu sempre proporcionei e busquei desenvolver a questão do diálogo, da visibilidade, do pertencimento do território, né? Então, eu trago esse elemento para essas discussões. E qual é o desafio que eu estou me propondo nesse momento, e que aí eu convido, né, quem quiser conversar mais comigo sobre isso, a possibilidade de isso acontecer em diversos espaços, né? E aí a gente trazer essa troca. E aí, quando eu fui convidada, então, a participar, junto com alguns gestores que estão, nesse momento, na prefeitura, um dos meus questionamentos foi justamente esse, o quanto esse segmento, esse setor, né, que eu estou entrando agora, está aberto à transformação, à mudança. Então, quando eu vou discutir com um grupo a Agenda 2030, né, que não é só o decreto que diz que Floripa vai ser lixo zero 2030, quando eu estou disposta a discutir essa pauta, essa agenda com esse grupo de pessoas, preciso ter esse entendimento. Até que ponto essas pessoas estão abertas à transformação, à mudança que é necessária para o planejamento da cidade? Até que ponto nós temos condições de propor a reversão do que foi feito no plano diretor, como o Marquito traz. Porque nós precisamos realmente defender um outro modelo de gestão territorial. Só que para defender esse outro modelo de gestão territorial, eu preciso que essas pautas sejam minimamente consideradas. Eu estou na educação ambiental desde 93, como ativista, como atuante, e estou como gestora desde 2012. Desde 2012, na gestão, eu tento institucionalizar a política municipal de educação ambiental. E que, por diversos motivos, não consigo, porque a gestão não sequer considera essa discussão. Então, a discussão é essa. Quais são os pontos prioritários para mudar a gestão da cidade e para alcançar as metas estabelecidas até 2030? Não são essas metas que nós queremos? Então, vamos realmente discutir, mas tem que trazer para a visibilidade. Então, eu não posso colocar na meta 2030, Floripa Lixo Zero 2030,
2030, ou Floripa Sustentável 2030, é uma meta que não foi ouvida, que não foi considerada, como a Elisa trouxe, como o Marquito fala. Então, primeiro momento é reverter isso. E para reverter isso tem que mudar algumas coisas. E para mudar algumas coisas nós temos que fazer novas escolhas. Quando a gente fala, queremos uma política pública de agroecologia em Florianópolis, é pontuar isso. É discutir, realmente nós queremos? Então, a nossa discussão é o quanto eu, Silvane, que estou trabalhando na mobilização, na sensibilização, tentando levar diferentes grupos sociais à visibilidade, como servidora pública, eu faço isso há muito tempo. Como que eu posso fazer isso para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ser autônomas, que possam dizer, eu estou aqui para falar e quero falar, que essas pessoas possam ser escutadas e que essa escuta seja ativa entre os gestores do município. Então, discutir um plano que foi assinado por um decreto, que é Floripa 2030, é colocar aí em pauta essas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Então, às vezes, eu fico assim bem enfática no momento de falar, é porque a minha paixão para que as pessoas entendam que esses processos de transformação precisam acontecer e que eles não podem estar polarizados, não pode ser esquerda ou direita. Nós queremos uma cidade, queremos ter de volta a cidade do bem viver que a Elisa traz, do princípio agroecológico que o Marquito traz. E queremos fazer isso juntos. Então, essa pauta, sustentabilidade na política, para mim, é muito gratificante dizer que é uma das bandeiras que eu defendo, que é o diálogo. E aí vamos dialogar, sempre. Então, desculpe assim eu ser tão enfática, André, mas é isso. E para concluir, que vocês são da Lagoa do Peri, o que para mim ficou muito bem claro é que foi a falta de diálogo. Os técnicos, os gestores não foram ouvidos. A situação da Lagoa do Peri, ela não foi considerada. Então, em que momento os gestores se propuseram a fazer uma escuta qualificada da Lagoa do Peri? Né? Então, é nesse sentido. Então, o diálogo é necessário também, e eu acredito muito nisso. Adoro quando tu fala isso, né? E a gente tem feito essas quartas sustentáveis, né? Como tu chama. E tu sempre fala dessa escuta qualificada, né? Essa escuta, né, atenta. E a minha companheira estava ouvindo aqui enquanto falava, e ela desse espaço de que a gente tem que dar para o outro, ser humano diferente de toda a diversidade, tem muito a ver também com as mulheres na política, né? E as mulheres têm uma sensibilidade incrível, né? Pô, elas precisam estar em todos os lugares, como todas as pessoas precisam ocupar esses lugares. Minha companheira me falou como o espaço da cidade às vezes não é para a gente não consegue nem às vezes entrar na Câmara, porque tem um policial que não deixa. A gente já pode cobrar a Nara aqui, que é da Câmara de Vereadores. A próxima, a Nara tem que estar lá, recepcionando a gente. Um beijo com um abraço. Né? Com todo prazer. Então, muito legal quando tu fala isso e traz essa perspectiva de a gente precisa ouvir. Já vou puxar isso para o Marquito, porque a Silvane falou que a gente precisa ouvir a Lagoa do Peri. E o Marquito trouxe essa ideia da natureza como sujeito de direitos. E aí eu vou passar essa batata então para o Marquito para falar da Lagoa do Peri e também para responder a pergunta da Amanda, que ela falou ali de uma frente popular, uma frente de esquerda para 2022. Se quiser comentar também, a palavra está contigo. Tá sendo André, eu não via esse comentário da Amanda. Tu pode ler ele para mim completo, só para eu entender o que ela... Claro, melhor ainda. Desligasse teu áudio. Melhor ainda. Eu vou chamar a Amanda para ela fazer a pergunta.
Boa, boa, isso. Beleza. Oi, Marquito. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, deixa eu ver se eu te acho aqui no vídeo. Tá aqui, achei. Não, a minha pergunta, na verdade, eu sei que o tema é sustentabilidade política, política não restrita à questão partidária e questão de eleição, né? Até porque tudo é política, né? Mas só fazendo uma pergunta que eu acho que também tem a ver, né? Como a gente está menos de 2 meses, né? 1 mês e meio das eleições, e a gente viu que teve todo esse movimento aqui em Floripa para a criação de uma frente ampla de esquerda, enfim. E também entendo que isso tem a ver com sustentabilidade a partir do momento que você faz uma chapa, que você escolhe candidatos de uma forma também sustentável, de uma forma também viável, né, para uma eleição. Então, a pergunta é mais ou menos nesse sentido, se tu acha que esse movimento de unir os partidos, de criar uma frente ampla, pode ser um movimento que pode se estender também para as eleições de 2022? Tu acha que isso é uma tendência? Ou tu acha que a gente ainda vai ter essa questão das partições, né? De cada partido ainda lançar o seu candidato? Como é que tu enxerga isso estando de dentro do processo? Ó, Amanda, muito bom. Muito boa a tua pergunta, porque ela eu acho que corrobora com muitas das falas aqui, né, feitas tanto pela Elisa quanto pela Silvane, que a gente está tratando de um tema que não existe sustentabilidade do ponto de vista ambiental se a gente não tiver uma condição democrática suficientemente para dar conta com que as pessoas participem desse processo e estejam construindo junto. Né? E tem a ver um pouco com a fala da Elisa também, assim, né? O quanto que, às vezes, confunde a função do Estado, né? Qual que é a função da prefeitura, no caso, o Estado, né? Ela é indicar para que as pessoas façam boas práticas ou ela é dar condições estruturais para que a população como um todo desempenhe boas práticas, né? Então, isso tem relação direta com esse movimento que tu falaste, né? Da construção da frente. A gente chamou primeiro Frente Ampla, Frente Popular, né? Frente Democrática Popular. Essa frente que é composta por 11 partidos e organizações, né? Do campo progressista, do campo democrático, do campo popular, né? E chegar nesse resultado para Florianópolis é histórico. Só teve um outro momento anterior, que foi quando justamente o governo do Grando com a Frane assumiram a cidade, né? E nesse governo é que foi criada a Floram, por exemplo, e é onde foi construído toda a estrutura e toda a estrutura administrativa e legal ambiental para a cidade, sabe, André? Foi naquela gestão que se estruturou, né? Então, trago isso para dizer da importância, né? Eu posso fazer uma análise, de repente a Elisa me ajuda depois aí nessa análise, assim. Mas eu primeiro vejo que é resultado de um trabalho onde essa bancada que foi o embrião, de certa forma, dessa junção, então a gente trabalhou muito conjuntamente. Nós, né, o nosso mandato com o do Lino, do Lela, do Afrânio, né? Então assim, a gente trabalhou junto, a gente fez o Orçamento Legislativo Participativo, o OLP, né? Que a gente juntou nossas emendas parlamentares para fazer um trabalho territorial, dividindo a cidade em 4 territórios, onde as comunidades escolheram onde seria aplicado aquelas emendas parlamentares, do ponto de vista da execução de obras e infraestrutura. O executivo realizou, não executou algumas, não executou outras, tudo bem, mas nós fizemos esse movimento. Depois veio as eleições de 2018, onde esse coletivo se reuniu no segundo turno, no chamado vira-voto. E quando acaba o segundo turno e a gente tem a eleição do Bolsonaro, que é uma agenda anti-povo e anti-meio ambiente e que está sendo aplicada na sua íntegra, esse grupo de partidos fala, a gente precisa se unificar e a gente tem condições para isso aqui na cidade. Porque a gente mostrou, a Câmara vem mostrando isso, né, nesse trabalho conjunto, o segundo turno das eleições de 2018 mostrou isso e a gente precisa garantir essa unidade. É óbvio que essa unidade, para ser garantida, ela levou muito trabalho e foi muito convencimento e muita conversa.
Teve problemas no caminhar? Teve que segurar muito a onda para garantir essa unidade? Teve, mas estamos aí, prontos, firmes e juntos nessa unidade, né? E tenho certeza, olha quem está construindo, gente. A gente tem aqui num espaço, um debate mais a perspectiva ambiental, né? Olha quem está construindo, quem está à frente do processo de construção do programa. É o professor João de Deus Medeiros, entende? Quem é da área ambiental histórica dessas áreas sabe a importância, a ética, a responsabilidade e o compromisso que o professor João de Deus tem, sabe? Então, eu hoje tenho uma grande alegria de poder estar compondo essa frente, porque percebo, né, que é uma oportunidade que temos nas mãos de retirar de famílias históricas que estão no domínio, no poder da cidade, ao mesmo tempo também retirar dessa situação que nós nos colocamos, que tem a ver um pouco com esse debate da Agenda 2030, que infelizmente ele não foi apresentado na gestão pública de forma estrutural, ela foi muito mais de forma midiática e de projeção, porém isso não se refletiu nas estruturas de transparência na gestão pública, não se reverteu na estrutura orçamentária. O orçamento é o mesmo, um copia e cola de um ano para o outro. A gente tem uma Agenda 2030, né, Elisa, para os resíduos sólidos, através de um decreto que ninguém foi consultado, ninguém conversou, foi lá o prefeito e apresentou o decreto, mas o pagamento para o aterro sanitário de cada ano, de 2017, 2018, 2019, 2020, ele só aumenta a cada ano. Então, e não tem investimento numa agenda, por exemplo, de pensar a gestão dos resíduos de forma descentralizada, participativa, comunitária. Então, isso demonstra que é preciso, para avançar nas questões ambientais, é preciso também avançar na condição democrática de um governo, né? E aí eu vou para outro debate, que é que Agenda 2030 é essa que a gente tem, né? Com condições super limitantes. E a gente está numa cidade que a gente tem condições de ter uma outra perspectiva, porque olha o território que nós vivemos, né? Onde 97% é uma ilha, com características ecossistêmicas super complexas e ao mesmo tempo super agradáveis para se viver. Só que esse se viver é para todo mundo. Não tem como ter uma cidade agradável se a gente não pensar em zonas especiais de interesse social na região da planície do Campeche, por exemplo. Se a gente pensar que essa planície só vai ser ocupada por condomínios e empreendimentos, e não pensar que as pessoas que fazem, que constroem e que fazem a cidade se movimentar, elas estejam aqui também. Ou eles esperam que os trabalhadores desses lugares vão ter que vir lá do interior de Biguaçu, das zonas periféricas de São José, Palhoça. Então, é pensar uma cidade democrática, é pensar uma cidade também ecologicamente equilibrada. E para isso a gente precisa pensar como ocupar essas áreas. O que está acontecendo aqui na planície do Campeche é um absurdo. A gente tinha que estar ali, como a Elisa fala, tem que estar fechando a rua todo dia. Grandes empreendimentos, os caras não coletam uma gota de água da chuva, não tem um impeditivo no zoneamento, nos licenciamentos ambientais, para que eles tenham tratamento de resíduos sólidos, tratamento de esgotamento sanitário e águas reutilizáveis. Isso é inacreditável o que está acontecendo. Pior, num ambiente, num ecossistema que para o ciclo hidrológico é essencial, aquela planície é uma esponja. Aquilo ali é determinante para a dinâmica, tanto a dinâmica de outros ecossistemas, como restingas, pequenos rios, né? As vidas como aves, fauna e flora, mas também para a recarga d'água. Então, a Lagoa do Peri ela não pode ser vista isoladamente do seu ambiente. A Lagoa do Peri existe porque existem essas planícies esponjas que também constituem a garantia dos ciclos hidrológicos. E se a gente ocupar essa planície, cada vez mais a gente vai romper com o processo dos ciclos. E a gente só tem água porque a gente tem áreas protegidas hoje, seja aqui na ilha ou seja no continente. Então, pensar um projeto de sociedade, um projeto de cidade que coloque as condições ecológicas, a interdependência e a garantia de que todas as pessoas precisam ter os seus direitos, é pensar essa cidade numa outra lógica. Aí sim a gente consegue alcançar objetivos da Agenda 2030, com o diagnóstico que nós temos hoje, com onde que a gente quer chegar, mas colocando isso no centro. Eu não vejo colocar isso no centro quando o interesse de quem elegeu é o interesse da indústria imobiliária apenas, puramente, estritamente colocado.
a gente precisa garantir com que o Estado cumpra a sua função, que é dar condições para que as pessoas vivam e proteger aquilo que é o bem comum, o bem público, e não dar condições apenas para alguns interesses privados. Então, acredito muito que a gente tem condições para essa cidade de alcançar a Agenda 2030 com responsabilidade. Isso vai precisar de uma mudança administrativa, uma mudança na estrutura orçamentária e de prioridades, e de reposicionar a função do Estado. E por isso que essa fala ela se conecta com a questão colocada, muito bem colocada, sobre a esperança e a oportunidade que temos nas mãos de uma frente democrática popular, que considera esses pontos, né? E aí a gente está aí com duas figuras importantes para a cidade à frente dessa frente, né? Que é o professor Elson e o professor Lino, que se complementam de forma lindamente, assim, maravilhosamente bem, e que a gente tem muita confiança, carinho e sabe da responsabilidade que eles têm, né? Então, acho que isso é um sinal para o Brasil, inclusive. Vocês têm que ver o quanto que essa notícia saiu em meios de comunicação internacionais e até nacionais, e aqui foi silenciado. A gente pouco viu aparecer isso nos meios de comunicação local. Isso é muito... Essa unidade é algo extraordinário, gente. Não é uma brincadeira. E isso não repercutiu, não tem eco, né, nos meios de comunicação. Que bom que essa pergunta veio aqui. E tem esses elementos no centro, né? Que é uma lei orgânica agora, uma emenda na lei orgânica. Nossa lei orgânica, a nossa Constituição da cidade, entende que a natureza é um sujeito de direitos. Aí, para vocês, André, é um prato cheio para vocês, enquanto juristas, né, levarem isso para os seus processos, né, e garantir que nós, mas também a fauna, a flora, né, os seres vivos não humanos também têm os seus direitos, né? A Lagoa do Peri como um ser que nos acolhe, que, né, quando tu toma um banho naquela lagoa e fica deitado, tu sabe que tu está sendo abraçado por um ser, né? Tu sente isso, não é viagem, né? É verdade. E esse paradigma que tem que mudar. E nós temos todas as condições nessa cidade para fazer isso, cara. Olha a maravilha que pode ser essa cidade. Verdade, é uma maravilha mesmo. E é muito bom ouvir vocês falando, a fala do Marquito também maravilhosa. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, que eu gosto quando tem... É um papo inteligente pra caramba, vocês trazem assunto pra caramba pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ir pra frente. Cara, pô, coisa boa pra caramba. Vamos continuar. Posso dar uma complementada, André? Peraí, a Flora fez uma pergunta, aí quem sabe tu já responde essa pergunta, e eu quero dar uma cutucada na Flora também, que a gente está precisando de uma jornalista ambiental aí para a gente também trabalhar junto com as questões jurídicas, né, com o direito subjetivo da natureza, com o sujeito de direitos, e agora com uma jornalista, aí eu acho que o ciclo vai fechando para tudo isso que a gente quer fazer. Abre o microfone, faz essa pergunta e quem tiver a fim de responder, responde. Tá. Obrigada. Vamos se conectar sim e ver como que a gente pode aí, né, trabalhar junto, que concordo com o pessoal que o trabalho em rede, né, potencializa a nossa força. Bom, primeiro eu comentei um pouquinho, né, sobre a questão ali das planícies do Campeche, né, que o Marquito vinha falando, e de que está sendo construído, né, os empreendimentos sem levar em consideração, né, as espécies da flora, a gente já nem menciona mais, né, eles estão suprimindo restinga, áreas úmidas protegidas pelo Código Florestal, enfim, né, ignorando diversas leis ambientais federais. Mas a gente tem também algo que chama mais atenção, né, da população como um todo, que são as espécies de fauna, né? Então, tem desde jacaré do papo amarelo, lontra, inúmeras aves que habitam aquela região toda, sendo ignoradas, passa máquina, terra e pronto, né? E aí, para onde que vai esses bichos? Aí, daqui a pouco, tem jacaré entrando nos quintais, e aí, ai, meu Deus, o que aconteceu, né? Então, assim, ou eles vão desaparecer, perdendo seus territórios, né? E aí a gente tem alguns estudiosos, né, aqui em Floripa que trabalham um pouco sobre isso, a necessidade de um corredor ecológico naquela região da planície, né, conectando
as áreas preservadas do Monumento Natural da Lagoa do Peri com as áreas do Parque Natural do Maciço da Costeira, né? A gente precisa ter um resquício de planície ali no Campeche que faça essa conexão, né? Os corredores ecológicos. Mas aí, linkando a isso, me veio a pergunta para eles, aí para os nossos candidatos, sobre como implementar, né, como promover, fomentar um turismo sustentável, né, em Florianópolis, porque a gente sabe também que é algo que detona a cidade, né, duplica, triplica a população no verão, e isso tem um grande impacto, né? Então, como pensar uma cidade sustentável que vive do turismo com um turismo de massa, né? Deixo aí a deixa. Tá me dizendo que aquelas festas em Jurerê, com plástico em cima da área de preservação, não é sustentável? Poxa! Opa. Oi, Maia! Fala aí com a gente, Elisa. Bom, eu vou... São três assuntinhos aqui, né? Que não são pequenininhos, na verdade. São todos grandinhos, né? Robustos. Primeiro, eu queria falar sobre a super fala aí do Marquito, né? Que concordo em gênero, número e grau, e sei do investimento de tempo, né? De esforço, especialmente que os vereadores fizeram para construir essa frente, né? Eu sou uma assessora afastada agora por causa da campanha do vereador Lino, e a gente acompanhou bem de perto esse quase 2 anos de construção de uma frente. E o interessante é que nessa construção da frente estreitou laços. Parece assim, meu Deus, levaram quase 2 anos para se acertar. O que aconteceu? Eles ficaram aí brigando? Não, ao contrário, estreitou laços entre as pessoas, os políticos que fazem uma alternativa progressista na cidade, né? E esse estreitamento de laços, ele não foi de amizadezinha, né? Eles não foram almoçar um na casa do outro, não. Foi em políticas, na elaboração das políticas, no discurso da Câmara de Vereadores, se vocês perceberem, os vereadores têm uma interação entre eles, esses vereadores progressistas, né? Eles têm uma colaboração entre eles. Eu acho que esse é um dos pontos importantes de transformação da sociedade, né? As pessoas que fazem parte de partidos progressistas, do qual eu faço também, poder conversar, poder discutir a cidade, né, desprovido muitas vezes de egos e tudo mais, porque em prol da cidade. Então, seria imperdoável Florianópolis, com todo esse histórico que a gente tem, especialmente na Câmara de Vereadores, e nesses partidos progressistas, nas lutas de base, nas ruas, lá na base, né, não ter uma frente popular. Seria imperdoável isso, né? Mas aconteceu, e claro, né, como o Marquito falou, tem divergências e diferenças, é óbvio, né, que vai ter, não tem, senão seria partido único no Brasil, né, não tem como não ter as divergências, as diferenças, mas o importante disso é trabalhar com elas, porque o povo é diferente entre si, as pessoas são diferentes entre si, então foi um exercício até de aceitação, sabe, de como trabalhar e pegar o melhor o potencial de cada um desses setores da sociedade. E é isso que a gente tem que levar para a nossa militância, para nosso ativismo lá na base. É aprender a trabalhar com as diferenças. As questões de princípio, a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. As questões éticas de princípio não podemos abrir mão. Mas nós temos que pegar o que tem de melhor em cada setor, em cada movimento, em cada coletivo, em cada partido, né? Contanto que tem essa base, né? De princípios e de questões éticas, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas 2022, né? Como a nossa companheira perguntou, né? 2022, maravilhosa a pergunta, Amanda, porque temos que ser coerentes. Nós temos que continuar com esse mesmo debate para 2022, e não é uma questão eleitoreira, não é uma questão, não, queremos ganhar, né, porque é sede de poder, então queremos ganhar. Não, gente,
É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência do nosso povo brasileiro, que está cada vez mais esquecido, que está cada vez mais preterido. Aliás, não está esquecido, não. Desculpa, eu já falei que eu não vou falar isso. O povo brasileiro não está esquecido. Muito pelo contrário, ele está abandonado, mas não está esquecido. O governo que a gente tem hoje lá em cima, né, do coiso, que eu não gosto de falar o nome por causa da energia negativa, mas o governo que a gente tem lá, ele não esqueceu o povo. Ele tem uma política de esquecimento, mas ele não esqueceu o povo, né? Muito pelo contrário, ele faz uma política de esquecimento, mas isso não quer dizer que ele esqueceu o povo. Então, nós temos sim que ter esse poder, sabe? A gente pode fazer até uma discussão sobre a questão de poder e tudo mais, mas não é aqui é o caso. Mas a gente tem sim que estar substituindo essas propostas malignas, que é justamente a que não vê a população, a diferença da população, a diferença dos cidadãos, né, que não consegue trabalhar no coletivo e etc. Né? Nós temos só golpes. Né? A cada dia que passa, a gente abre o jornal, quer dizer, eu não abro mais o jornal, alguém aqui abre o jornal? A gente vê lá na internet, né? E só tem golpe, todo dia tem um golpe de algum local e a gente não sabe de onde vem o tiro, né? Cara, nós não podemos, 2022, se dar o luxo de ficar entre briguinhas e não construir uma frente ampla para esse país, né? E para que as pessoas possam ter alguma esperança de volta, porque a depressão está caindo de forma mortal nas pessoas, a fome. A gente que vê os nossos companheirinhos, né, as crianças nas comunidades, nas ocupações, dentre os povos tradicionais, né, dos pescadores, dos quilombolas, dos indígenas, nós estamos vendo crianças barrigudas, gente. Isso é coisa da década de 60, de 70, crianças barrigudas. Ai, olha como ele está fortinho, você vai ver, ele tem um barrigão do caramba. Por quê? Porque não tem água para tomar banho, toma uma água poluída pra caramba, né? Ah, fica em casa por causa da Covid, tome banho, não tem água, 5 dias em casa, eu não tenho caixa d'água, eu não tenho banheiro, muitos não têm cozinha. Nós não podemos deixar que essa população continue sofrendo desse jeito. É pior do que animal, eu acho que está sendo tratado. Então, sim, temos que ter uma frente ampla para 2022 e, se não tiver, vou responsabilizar cada partido progressista desse país. Bom, e nós aqui, o que nós fazemos, né, para garantir esse bem viver sustentável, né? O que a gente faz? Uma das coisas é se informar e ajudar a informar. Nós temos formadores de opinião na imprensa, que eu não gosto dessa palavra, formador de opinião, porque formador de opinião é muito manipulador. Ele, até assim, a Marilena Chauí sempre fala de uma história. Vai ver como é que o jornalista trabalha. Primeiro ele pergunta do que você está sentindo. A pessoa chora, fala, eu perdi minha casa, eu não sei o quê. E depois o próprio jornalista imprime a política de governo ali para aquela pessoa, né? Então, primeiro ela levanta a piedade das pessoas que estão assistindo, porque a pessoa falou chorando, perdi minha casa, pegou fogo, não sei o quê. E depois que a pessoa já está aberta a ouvir, né, que está lá do outro lado na televisão, né, assistindo televisão, depois que ela está aberta a ouvir, ele vai e imprime a política do governo. Ele é sempre um replicante, né, ele replica. Então, esse é o formador de opinião nefasto, mas nós precisamos ir na contramão disso. Nós precisamos criar as redes, fazer formação lá na base e da informação pedagógica, né, que a gente estava falando aqui, né, Silvane? Criar as redes, dar informação pedagógica, isso é trabalho de consciência política, né? Isso não precisamos fazer política partidária nas nossas bases, mas nós precisamos fazer trabalho de consciência política. Isso sim é trabalho. E aí, formando rede, nós temos condições de fazer pressão, porque daí as pessoas com consciência política vão fazer pressão, nós temos condições de fazer pressão para ter as políticas que a gente acredita, né? Que nem eu queria pular agora para a questão dos corredores ecológicos, turismo sustentável. Ele deve ser, muito mais do que uma pauta do parlamento, ele tem que ser uma pauta do executivo, né? O parlamento fazer leis, a gente tem muitas leis boas no Brasil, né? Aliás, o Brasil, em vários debates, a gente ouve, porque o Brasil tem uma lei boa na área da habitação, na área
do patrimônio histórico. O Brasil é uma referência em várias leis, mas é uma desreferência, não sei se essa palavra existe, na implementação dessa lei e na manipulação como o Estado faz dessa lei, né? O Estado manipula essas leis para caramba, né? Uma manipulação nefasta. Então, a questão ambiental, ela é muito maior do que criação de leis. E os vereadores, como a gente vê que os vereadores progressistas fazem, eles servem de guardiões da cidade, né? Eles servem de provocar a população a entender o que é que está acontecendo, o que não está acontecendo, e cobrar do Estado para que implemente. A questão do corredor ecológico, gente, para mim, é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão já discutida. A gente não precisa mais criar roda, né? E por que não se implementa uma coisa dessa? Não é falta de dinheiro, a gente sabe que não é falta de dinheiro, né? O dinheiro está sendo locado para locais diferenciados. Turismo sustentável, o turismo que a gente tem hoje em Florianópolis é um turismo do tiro no pé, né? Eu gosto de falar que a gente tira no pé. Você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Você destrói e tenta recuperar essa destruição. O Estado, né? Estou falando a gente, Estado, né? O Estado destrói e tenta recuperar essa destruição através de marketing, né? Através de marketing nacional, internacional. E isso é um absurdo do absurdo, né? É uma ignorância até, eu acho que até beira a ignorância, isso não é só uma decisão política, né? Mas beira uma ignorância. Por quê? Porque é um turismo que concentra renda, é um turismo que ele não distribui renda, é um contra-renda que explora. A gente tem, através da indústria do turismo, uma das maiores explorações, precarização do trabalho através do turismo que o Brasil, em especial, faz, e aqui em Florianópolis é um exemplo disso, né? Através do turismo, a gente tem uma grande precarização do trabalho. Então, acho que a gente tem tudo agora para, nessa frente, gente, vamos ter um turismo sustentável. Para ganhar mais duas seguidoras ali, né? A Amanda e a Flora já também se embalaram com o discurso e que faz todo sentido, né? Não é o poder pelo poder. A gente está chegando quase no final, mas eu quero ver então se a gente consegue responder duas perguntas aí, uma para o Marquito, uma para a Silvânia. Quero saber se alguém tem. Estou vendo a Lizzy aqui com a câmera ligada. Quer falar com a gente, Lizzy? Quer fazer uma pergunta aí para a Silvânia ou para o Marquito? Oi, Gracinha. Oi, queridos. Olha, eu queria poder votar em todo mundo, né? Porque eu amo vocês, a gente está há muitos anos juntos nessa luta, né? E agora eu vou apresentar para vocês a dona Wanda Torocchi, ó, de 107 anos que eu estou aqui olhando o debate e ela tô dando um cafezinho para ela. É isso. Estou aqui, agradeço o convite. Primeira vez que eu tenho coragem de entrar num treco desse, num debate e tudo. E para o André, que não me conhece, bom, desde a década de 70, né, que eu faço ativismo ecológico, tenho sempre um pé na roça, graças a Deus. E quando eu era mais jovenzinha, a ideia... Peraí, a ideia era a gente conseguir ter uma terra em que a gente plantasse tudo. Até eu conheci uma terra lá em Goiás, que o cara tinha em 5 hectares, ele fazia tudo. Eu acho que só comprava sal. Genial isso, né? Isso é sustentabilidade. Esse é o extremo, né? Mas aí é isso, estou aqui feliz de estar ouvindo vocês e bora na luta. E eu concordo com a Elisa que, assim, em 2022 a galera finalmente não der, né, uma baixada nos egos e resolver se unir. É muita burrice, né? Enfim. Obrigado pelo teu depoimento, Liz. Maravilhoso ver aí a dona Wanda, centenária. Que coisa boa. Vamos ver se alguém quer fazer uma pergunta, então, uma para o Marquito, uma para a Silvânia, para a gente ir encaminhando para o final. Nara, quer fazer uma pergunta?
Olha, assim, não é bem uma pergunta, mas uma constatação, né, de que a gente vê na Câmara tantos projetos aprovados que se tornam leis, né, e que a gente não vê efetivamente isso sendo usado. Por exemplo, o vereador Marquito estava falando sobre os prédios que estão sendo construídos e que não tem essa preocupação da reciclagem da água, da captação da água da chuva, esse reaproveitamento. E nós temos uma lei, anos, né, que está aí, não é usado, não é cobrado, né? Então, isso é um trabalho assim que não vai para frente, é muito frustrante até, né? E só uma constatação, assim, o próprio projeto que se tornou lei também do Marquito, que é da compostagem, né? Que eu, como revisora desses projetos, eu leio e fico contente quando eu vejo coisas assim, né? E fico torcendo para que dê certo. E a gente vê, por exemplo, eu moro num prédio, eu fiquei na expectativa de ver a lei sendo implementada, as pessoas sendo comunicadas da importância da reciclagem, de como fazer a compostagem, de como ser recolhido esse lixo. E a gente não vê, no meu prédio aqui não aconteceu nada. A gente toma os cuidados e procura, né, influenciar, mas a gente não vê que a própria CONCAP fez algum comunicado de como é que ia ser recolhido esse lixo, separado. E tem ali na lei que teria essa cobrança, né? Essa separação. E a gente não vê efetivamente as coisas acontecendo, né? Então é Um só... comentário legal. Vamos pedir então para o Marquito responder isso, ou comentar mais. Marquito, que tem um poder de engajamento de pessoas para os projetos. Como a gente engajar para o cumprimento da lei, né, para essa sustentabilidade, para a gente transformar o mundo num lugar melhor? Massa, André, muito bom. Eu queria, assim, já vou fazer minha fala e vou precisar sair. Já está rolando uma outra reunião aqui. O Caio está ali até segurando as pontas lá. Mas a Nara coloca uma questão bem importante, sabe? Que é uma preocupação. E que também é uma função do vereador, sabe? Que é fiscalizar a execução das leis. E é um esforço enorme. A gente vê essa questão da compostagem mesmo, é um tema muito caro para nós, porque não é a lei do Marquito, é porque é um histórico de trabalho que vem há mais de 25 anos na cidade, sabe? Lá da UFSC, do professor Rick Miller, de várias família Casca, Revolução dos Baldinhos, né? Já é uma história antiga, né, do projeto Beija-Flor, quando a CONCAP se reestruturou e fechou o lixão, né, ali do Itacorubi. Então, e agora, quando ela passa para a política pública, o que a gente está vendo acontecer é uma apropriação, sabe? De querer pegar e dizer que aquilo é seu, mas não está comprometido e responsável em oferecer, em devolver à sociedade um serviço de qualidade. Não partidarizado, não esse grupo é meu, vamos pegar aquele grupo para nós, sabe? Então, essa disputa, ela é muito ruim. Essa busca pelo poder, pela garantia do poder, e de pegar as leis e transformar as políticas públicas para se apropriar dos temas eleitoralmente é um perigo enorme, né? Isso é muito ruim. A lei da compostagem está sendo implementada, ela está sendo executada. Está sendo implementada e executada na perspectiva que não é a perspectiva que deveria estar acontecendo, como ela está na lei. Ela está sendo muito apropriada, né? E isso é um problema, assim. Agora, isso tem consequências legais, né, Nara? E aí a gente também está, enquanto vereador, assim, cobrando dos órgãos de controle, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, para que fiscalize a efetivação e a execução dessas leis. A gente vai ter um desafio em breve, que é a lei da Zona Livre de Agrotóxicos, que ela entra em vigor agora em novembro, sabe? Por isso, a gente precisa justamente garantir o diálogo com os organismos de controle, né? A gente tem um debate, um diálogo muito bom com muitos servidores públicos municipais, dentro da CONCAP, dentro da Floran, dentro da Vigilância Sanitária, dentro da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação,
e muitos deles às vezes ficam de mãos atadas porque a gestão faz uma gestão política eleitoral para manutenção do poder. E isso é sério. Isso é sério quando a gente vê as estruturas sendo tomadas por esses interesses de vereadores que têm indicação dentro da Floran, dentro da CONCAP, Isso é muito ruim para que a gente tenha uma gestão para as pessoas e para a cidade e um retorno, uma devolução desse serviço para a sociedade, né? Então, eu vejo isso, a gente fica muito preocupado, porque a gente tem leis maravilhosas e já é um desafio aprovar isso na Câmara, com presença das pessoas, né, Nara? Com participação das pessoas, né? Já é um grande desafio. O segundo desafio nosso, e até um pouco do que a gente tem colocado agora, sabe, Nara, da necessidade de dar continuidade ao mandato na Câmara, é de a gente estar ali para fazer esse papel mais fiscalizador no segundo mandato para execução e efetivação dessas leis, né? Então, é também um pouco do que a gente precisa. Pô, a Flora trabalhou com a gente mais de 2 anos, né? Ela acompanhou ali um pouco do trabalho e a lei dos direitos da natureza mesmo é uma lei que, se fosse implementada, a gente teria uma cidade numa outra perspectiva, sabe, André? Eu quero muito assim que os grupos juristas eles se apropriem dessa lei, porque a gente pode, né? A gente já esteve conversando com a doutora Ana Lúcia Hatman, com o doutor Seligman, do Ministério Público Estadual, e, enfim, é nosso papel agora, sabe, articular com os órgãos de controle, com os movimentos sociais, com o tecido social, que a gente chama, para que a gente garanta a efetivação dessas leis. E esse vai ser sempre a luta, e é o que a Elisa fala, tem que levar o povo para a rua, não adianta só apoiar nas hortas urbanas lá, se a gente não se mobilizar e falar, pô, prefeitura, a gente quer política pública de verdade, a gente quer orçamento para isso, a gente quer condições, né, um banco de sementes, a gente quer estrutura para a gente fazer nosso trabalho aqui. Então, isso é promoção de saúde, isso é geração de trabalho, emprego e renda, isso é aplicar a educação ambiental na prática, né? Então, é um pouco disso. Mas estamos aí, é sempre uma luta, não vai ser fácil para nós, eu sei disso. A gente meio que é incansável, né? Olha os mandatos que tem ali aguerridos na Câmara, né? O Lino, Leila, assim, a gente é meio que incansável, né? Chega a dar uma coisa, né? Mas é nós, é isso aí. É uma luta. Muito obrigado, Marquinhos. Fique à vontade aí para sair. Logo mais a gente vai ter novidades aí sobre a gente implementar ou levar essa lei do direito da natureza para as universidades. Logo mais a gente conversa mais para a gente ampliar essa parada, essa ideia. Cara, legal. Muito obrigado pela tua participação. Fica à vontade. A gente está finalizando por aqui, mas vai preparar o teu almoço aí, porque aqui o meu já está cheirando também. Valeu, galera. Eu queria agradecer e mandar um beijão para todas aí, para a galera também. E fora Salles, fora Bolsonaro. Pô, ontem... É isso aí. Fez uma live. Cara. Isso aí. Vamos ver se a gente finaliza com uma última pergunta para a Silvane. Eu vi que o Rui ligou a câmera. Quem mais? O Fernando ligou. Já saíram? Vamos ver se o Rui está ainda. A Cleusa tá. Quero ver se alguém faz uma pergunta. A Lise está pedindo a palavra, André. Pode, vamos lá então. Fazer uma pergunta para a Silvane para a gente finalizar isso tudo. Na verdade, nem é uma pergunta, mas é mais uma provocação de se continuar e de alguma maneira se conseguir realmente realizar a questão do estudo da capacidade de suporte da ilha, que a Elisa falou, e que a gente, durante tantos e tantos anos, 10 anos de plano diretor, blá, 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 e agora nós vemos o Salles derrubando, graças a Deus conseguimos o parque aqui do Santinho, porque senão já não tinha mais, né? Iam encher de Enfim, a gente sabe que estão tentando barrar, mas é aquela coisa. Então, fica aí a provocação para a gente tentar movimentar, e eu apoio da maneira que der, né? A questão do estudo dessa capacidade de suporte. Isso que eu queria deixar, assim, que obrigado, Liz. Para a nossa ilha, né? Quer comentar isso, então, Silvane? Vou comentar isso também, mas eu queria só fazer uma complementação da fala da Nara, e que o Marquito trouxe, e que isso é uma discussão que eu tenho buscado enquanto servidora pública, né, na gestão da educação ambiental do município. Que as leis são publicadas, são regulamentadas e que a gente não consegue executar essa ação. E aí eu volto no mesmo ponto.
se eu não tenho institucionalização da política pública, né, eu não consigo executar isso. Então, se a educação ambiental, que é responsável por essa mobilização que a Nara comentou, né, de que, a exemplo da lei de compostagem, que eu não consigo ter minimamente um recurso, um investimento, um olhar para o setor público, que é responsável dentro da gestão pública para isso, como é que eu vou conseguir executar isso? Então, a institucionalização da política, as institucionalizações das políticas públicas, elas precisam acontecer. E para institucionalizar a política pública, é esse diálogo que a gente está comentando e propondo aqui. Então, quando estamos eu, Elisa, Marquito junto, conversando, é justamente isso, é o respeito mínimo que nós temos em relação ao nosso trabalho profissional que estamos lutando por essa causa, da causa ambiental da cidade. E aí eu faço a ponte com o que a Lise falou, que uma das pautas que nós levantamos na primeira conferência de educação ambiental que nós conseguimos organizar depois de 20 anos de criação da lei, nós temos uma lei municipal que institui a política municipal de meio ambiente que não foi regulamentada, que não existe hoje uma institucionalização da política. E nós, nesse período que eu estou à frente da educação ambiental, a gente provocou isso e, através do conselho, do CONDEMA, a gente conseguiu criar a Câmara Técnica de Educação Ambiental, levamos 2 anos para isso e conseguimos organizar a primeira conferência de educação ambiental. E na conferência saiu justamente uma carta que está sendo, que agora, em função do recesso do nosso conselho, da pandemia e tal, ela está parada lá no conselho para ser aprovada e ser entregue no IPUF e na prefeitura. Então, dessa conferência saiu um pedido de que nós queremos esse estudo do efeito de carga do município. Então, a educação ambiental, ela está trabalhando, está se movendo, né, para institucionalizar e, de fato, executar essa política pública. Mesmo que tivemos que tomar outros caminhos. Então, imaginem vocês que eu, como gestora na área de educação ambiental, desde 2012, tentando articular isso, nós tivemos que fazer todo um caminho, criar a Câmara Técnica de Educação Ambiental permanente no Conselho de Meio Ambiente. O coletivo do Conselho de Meio Ambiente, né, conseguiu conseguiu organizar. Na época, até a realização da conferência foi difícil, né, porque não tem recurso, quem que vai pagar essa conferência, como que nós vamos promover essa conferência? Nós nos mobilizamos internamente, eu trabalhei horas extras, muitas horas extras, né? E aí conseguimos, e aí é o que eu trago. Como é que eu vou executar isso que a Nara traz, se eu não institucionalizo as políticas públicas? Esse é o meu recado final. Então, brigar pela institucionalização das políticas públicas para poder trazer realmente o diálogo e a participação e a escuta qualificada. Então, isso que a Lise falou está parado lá no Conselho do Meio Ambiente como um resultado da conferência. A conferência teve vários pontos, 3 ou 4 moções, inclusive encaminhamos uma moção para a Câmara de Vereadores que ainda não tivemos retorno, então o Conselho ainda não teve retorno da moção, que já tem quase 1 ano que foi encaminhada. Então, da mesma forma que a gente busca encaminhar essas reivindicações, a gente tem que estar ainda, além de encaminhar, cobrar as respostas, né? Que os órgãos, às vezes, também nem nos dão as respostas, né? Mas vamos lá, é isso. Diálogo sempre. Sustentabilidade na política, diálogo sempre. Ótimo. Muito obrigado. A gente vai finalizando por aqui, já está na hora do almoço, o feijão já está cheirando, já está chiando aqui. Eu ainda vou preparar o almoço. Então vai preparar. É muito bom a gente conversar com essas pessoas super inteligentes, o papo cabeça, gostoso demais, né? Sustentabilidade na política e essas conexões que vão rolando, né, com a Flora, com todo mundo, que o Lucão aqui do Rude participando, a Nara, é muito gostoso. E no próximo encontro, a gente vai falar sobre gênero,
Sustentabilidade de Gênero, a Amanda que está aqui que vai conduzir. Vocês estão convidados toda quarta às 10 horas, a gente está aqui falando sobre sustentabilidade. Um beijo, pode mandar um tchau aí que já aparece na nossa gravação. Tchau, galera! Tchau. Obrigada.